Antes de começarmos, deixe seu gostei para ajudar nosso projeto. A lenda de Teke Teke, o espírito que assombra o Japão. A cultura japonesa é rica em mitos, lendas e histórias de fantasmas que, ao longo dos séculos, têm servido tanto como entretenimento quanto como avisos morais para as gerações. Uma das mais perturbadoras e populares lendas urbanas é a de Teke Teke. Este conto sombrio, que mistura elementos de vingança e tragédia, ganhou notoriedade nos anos 90 e se espalhou rapidamente, especialmente entre os jovens. Teke Teke representa um espírito vingativo, com uma história de origem macabra, que se tornou uma presença temida nas cidades japonesas, especialmente à noite. A lenda de Teke Teke gira em torno de uma jovem mulher que sofreu uma tragédia terrível. Embora existam várias versões dessa história, o consenso geral é que Teke Teke foi vítima de um acidente horrível envolvendo um trem. Disse que ela foi cortada ao meio por um trem em movimento, deixando apenas a parte superior de seu corpo intacta. Como resultado, seu espírito, movido pelo ódio e pela sede de vingança, vagueia pelo mundo dos vivos, arrastando-se com seus cotovelos e mãos. O som de Teke Teke, que é a base do seu nome, representa o som característico que ela faz ao se mover. Existem diversas variações da lenda de Teke Teke, dependendo da região e das tradições locais. A seguir estão algumas das versões mais conhecidas. A vítima de bullying. Em uma versão da lenda, Teke Teke era uma estudante do ensino médio que foi vítima de bullying severo por parte de seus colegas. Em um ato de desespero, ela se jogou em frente a um trem. Após sua morte brutal, seu espírito ficou preso neste mundo, transformando-se em Teke Teke. Nessa versão, ela geralmente persegue os estudantes que saem da escola à noite. A mulher que escorregou. Outra versão sugere que Teke Teke era uma mulher normal que, ao atravessar uma ponte ferroviária, escorregou e caiu nos trilhos. Antes que pudesse sair, foi atingida por um trem em alta velocidade que a partiu ao meio. Alguns acreditam que sua morte foi acidental, enquanto outros acham que ela foi empurrada por alguém. Seu espírito, não conseguindo descansar em paz, tornou-se uma assombração, procurando vingança contra aqueles que ela culpa por sua morte. A versão da menina de Okinawa. Em Okinawa existe uma variação em que Teke Teke era uma jovem que caiu de um trem em movimento durante uma viagem. Ao cair, seu corpo foi severamente mutilado e ela acabou falecendo de forma horrível. Desde então, seu espírito vagou pelas áreas próximas às linhas de trem, especialmente em Okinawa, onde os avistamentos são mais frequentes. O encontro fatal. Algumas versões dizem que se você encontrar Teke Teke, ela irá lhe fazer uma pergunta. Onde estão minhas pernas? Ou você viu minhas pernas? Se você responder incorretamente, ela imediatamente o atacará, cortando-o ao meio como ela foi cortada. Para escapar, é preciso dar uma resposta específica, mas esta varia de acordo com a lenda local. A Teke Teke masculina, o caso de Kashima Reiko. Em uma variação mais incomum, Teke Teke é associada a um espírito masculino chamado Kashima Reiko. Segundo a lenda, Kashima Reiko foi outra vítima de um acidente de trem cujo corpo foi partido ao meio. O espírito de Kashima Reiko é igualmente vingativo e ele aparece em banheiros públicos perguntando às vítimas sobre o paradeiro de suas pernas. Disse que ele exige uma resposta específica e se a pessoa não souber ou errar, ele corta suas pernas. A história de Tekeko-san. Outra variação fala de uma mulher chamada Tekeko-san, que foi humilhada publicamente por um homem que ela amava. Desesperada,
ela se jogou nos trilhos do trem. Depois de sua morte, seu espírito ficou preso entre este mundo e o próximo. Essa versão da lenda é particularmente popular em pequenas vilas e cidades, onde histórias de amor não correspondido e tragédia pessoal são comuns. Apesar das variações da história, algumas características permanecem constantes na maioria das versões da lenda. Tek-Tek é sempre descrita como um espírito com apenas a parte superior do corpo, movendo-se de forma rápida e assustadora, arrastando-se pelos cotovelos ou usando as mãos. Sua aparência é frequentemente descrita como horrenda, com traços de seu rosto distorcidos em agonia ou raiva, e seus olhos arregalados com uma expressão de ódio. O espírito é extremamente rápido, movendo-se a uma velocidade sobrenatural, muitas vezes considerada mais rápida do que a capacidade de um humano normal correr. Dizem que, mesmo que a vítima perceba sua presença e tente fugir, Tek-Tek pode alcançá-la em segundos. Seu ataque é instantâneo e fatal, muitas vezes envolvendo uma lâmina ou uma foice improvisada, feita de cacos de metal encontrados nos trilhos do trem. As diferentes regiões do Japão têm suas próprias versões de Tek-Tek, adaptadas às suas particularidades culturais e históricas. Tóquio. Em Tóquio, diz-se que Tek-Tek aparece nas estações de trem mais movimentadas, especialmente à noite, quando há menos pessoas ao redor. Existem relatos de pessoas que a viram em locais famosos, como Shibuya ou Shinjuku, onde ela ataca viajantes solitários. Hokkaido. Em Hokkaido, Tek-Tek é retratada como uma jovem que veste um casaco branco de hospital, simbolizando sua morte trágica. Aqui, ela é vista em áreas rurais, perto de antigas linhas ferroviárias, e dizem que ela é atraída pela neve, que lembra a frieza da morte. Kyoto. Em Kyoto, existe uma versão na qual Tek-Tek era uma mulher que estava visitando um templo quando caiu nos trilhos do trem. Desde então, ela persegue principalmente turistas, talvez como uma forma de protesto por sua morte injusta em um local de peregrinação espiritual. Okinawa. Conforme mencionado, a versão de Okinawa apresenta Tek-Tek como uma jovem vítima de um acidente de trem. No entanto, seu espírito é dito ter o poder de dissolver-se em neblina, tornando-se invisível e depois aparecendo de repente na frente de suas vítimas. A lenda de Tek-Tek é frequentemente contada entre crianças e adolescentes, especialmente em acampamentos escolares, reuniões noturnas ou mesmo em conversas casuais. A história tem um forte impacto na cultura popular, tendo sido representada em filmes, mangás, séries de televisão e até videogames. Ela representa o medo do inesperado e do inexplicável, canalizando ansiedades modernas em um formato que mistura o horror psicológico com a violência explícita. A lenda também traz instruções para aqueles que desejam sobreviver a um encontro com Tek-Tek. Em algumas versões, a única maneira de escapar é responder corretamente à pergunta: onde estão minhas pernas? A resposta varia, mas uma popular é na estação de Meishin, pois acredita-se que foi onde ela morreu. Outros sugerem gritar Kashima Reiko como uma forma de distraí-la ou assustá-la, confundindo-a com outra entidade. A lenda de Tek-Tek é um exemplo poderoso de como o folclore urbano pode capturar os medos de uma sociedade e transformá-los em histórias que transcendem gerações. Seja uma vítima de bullying, um acidente trágico ou uma busca por vingança, Tek-Tek representa o medo da morte repentina e a crença de que nem todos os espíritos descansam em paz. As variações da lenda apenas aumentam o mistério e o terror associados a essa figura, assegurando que sua história continue a ser contada por muitos anos.